Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Centro de Treinamentos do Esporte, clube que tem, sem dúvidas, uma das melhores estruturas do futebol brasileiro e que é uma reforma que, para ter esse projeto concretizado, não foi de hoje. Até porque desde 2009 até 2011 já vinha se falando dessa possibilidade de construção do Centro de Treinamentos, uma reforma, que aconteceu nos últimos anos, que foi fundamental até mesmo para o esporte ter algumas vendas bem relevantes em relação a jogadores da sua categoria de base. E falando em jogadores, justamente por conta de um atleta que teve uma venda significativa lá em 2011, que teve realmente o dinheiro para fazer o projeto, colocar em prática, que hoje é um dos principais centros de treinamentos do futebol brasileiro. Só antes de mostrarmos aqui nesse vídeo, aproveite para deixar seu like e se inscrever no nosso canal, caso você goste de vídeos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui postamos diversos conteúdos de centro de treinamentos, projetos de estádio. Inclusive já trouxe aqui um projeto de uma construção de um novo estádio para o esporte e também, no caso, uma melhoria, reforma na Ilha do Retiro, que quando terminar aqui o vídeo eu deixo como sugestão na tela. O Centro de Treinamentos do Esporte oferece uma infraestrutura bem moderna, onde tem mais de 8 hectares de área e assim, a segunda Casa do Leão tem uma infraestrutura realmente bem interessante, tanto para os atletas do time principal e também para a sua categoria de base, onde assim, a zona norte da região metropolitana de Recife encontra-se a segunda Casa do Leão, onde fica localizado então o CT José de Andrade Médicis, uma área de mais de 8 hectares a 25 quilômetros da Ilha do Retiro, com toda a infraestrutura necessária para o Clube Sport Recife, que foi comprada lá em 2008 por um valor na casa de 2 milhões de reais. E desde então teve diversos investimentos, que não foi à toa, ter essa principal referência no futebol nordestino desde então, com vários investimentos que nunca parou. E atualmente o Centro de Treinamentos conta com mais de 5 campos oficiais, 2 hotéis, centro médico e também de fisioterapia, muito moderno, vestiários, academia de musculação, estúdio de pilates, piscinas térmicas, auditório para palestra, restaurante e sala de imprensa, e no caso atende, além dos atletas principais, toda a sua categoria de base, onde também tiveram vários outros investimentos que eu vou comentar com vocês, desde quando compra o terreno lá em 2008 até os dias de hoje, mas quero falar aqui sobre alguns tópicos importantes que teve desde então. Bom, onde em 2014, só para você ter uma ideia, já tinham sido gastos mais de 16 milhões de reais apenas em investimentos na infraestrutura do Centro de Treinamentos do Leão, onde assim, no caso, inclusive teve uma ajuda do BMG, ex-patrocinador do clube, onde 2 milhões foram destinados do antigo parceiro aí o banco, e assim, no caso, esse investimento foi importantíssimo justamente para ter um dos melhores centros de treinamentos do futebol brasileiro, que tem 5 campos oficiais e também serviu para 5 seleções na Copa do Mundo: o Japão, Costa Rica, México e inclusive a Alemanha. No caso, só para você ter uma ideia, foi importantíssimo para a disputa da Copa do Mundo, onde serviu como base, até porque já tinha em Pernambuco a Arena Pernambuco e, no caso, o Centro de Treinamentos do Esporte foi muito utilizado, inclusive pela Alemanha, que venceu o Brasil na ocasião de 7-1. Bom, as últimas matérias que eu vi dessa época aqui, eu falava justamente sobre a reforma que teve de olho para a base, que foi um dos maiores investimentos nos últimos anos, que foi importantíssimo porque já estava basicamente tudo pronto em relação à sua infraestrutura, com, no caso, mais de 20 suítes num hotel somente para a equipe de base, vestiários, rouparia, sala de comissão técnica, fisioterapia, além também de todo um espaço para os garotos de TV a cabo, no caso ar-condicionado, e também 80 camas, e no caso muito interessante em relação a cada um, bem dividido, tanto para os atletas principais quanto para a categoria de base, que foi um dos principais clubes formadores nos últimos anos, até porque, agora eu comento mais com vocês, mas diversos atletas, acho que eu diria que o principal deles, que não rendeu um valor à primeira vista muito alto, mas que hoje é um dos grandes símbolos revelados na base do esporte, sem dúvidas é o Joelinton, que está na Premier League e tudo mais, mas também o próprio Gustavo, o jogador que foi vendido recentemente lá para a Arábia, que gerou um valor bem interessante e basicamente já pagou o seu centro de treinamentos. E bom, essas obras que começaram em 2014 e tinha previsão de serem terminadas até o final de 2015. Então, só para você ter uma ideia, já tinha tido reformas, foi para a Copa do Mundo e mesmo depois da Copa tiveram várias outras reformas que fizeram o esporte ter esse centro de treinamentos extremamente modernos e que atrai bastante jogadores justamente por saber que vai ser bem tratado. Onde assim, só para você ter uma ideia, foram mais de 2 milhões de reais investidos
no caso, para essa reforma, e também que foi importante dessas duas reformas com hotel próprio, lavanderia e também um restaurante extremamente moderno para os seus jogadores, além também de toda a estrutura de academia, vestiários, os banheiros também, todos de altíssimo nível e com as próprias exigências, né, da FIFA e da CBF, muito além do que até serviria, mas de qualquer forma o esporte sempre fez esses investimentos e que o seu restaurante, só para você ter uma ideia, foram gastos mais de R$600 mil na cozinha para compra de equipamentos modernos e profissionais, que tem uma capacidade para mais de 100 pessoas. Então só aí dá para ver o tamanho dessa infraestrutura que o esporte fez na região, né, na capital, região metropolitana de Recife. Bom, dessas reformas e o início da compra do terreno e tudo mais, teve início lá em 2008 com a venda do Daniel Paulista. É óbvio, né? Não quer dizer que se não fosse por ele não existiria isso tudo, mas foi um fator que deu um empurrão, porque o esporte já tinha o plano, mas não tinha o dinheiro, só que o jogador foi negociado, no caso, com o Rapid Bucareste, lá da Romênia, por R$2 milhões na época. Não é um valor que mudaria o preço do dólar, mas o clube foi importante, essa venda para o clube, porque 10 meses o Daniel ficou sem receber salários e poderia, né, conseguir ir na FIFA e tudo mais, rescindiu o seu contrato e 10 meses depois, no ano seguinte, retornou ao esporte e teve essa venda por mais de R$2 milhões. Então era algo que até poderia não ter acontecido e mostra claramente os problemas financeiros que o esporte vivia desde então. E essa venda aí foi importantíssima, né, para ter uma condição financeira melhor e comprar o terreno e depois seguir com as reformas que começou desde 2011, ou de 2008, 2011, 2014, 2015 e até os dias de hoje. Tem algumas atualizações que eu também vou comentar com vocês. E bom, teve até essa matéria bem interessante aqui, ó, no portal Cassio Zipoli, acho que é essa a pronúncia, mas excelente, que cobre notícias dos clubes do estado de Pernambuco, falando que o esporte em 2018, quando completava 10 anos do seu centro de treinamentos, havia investido mais de R$21 milhões e no caso 3 vendas milionárias até então, onde assim, só para você ter uma ideia, quando foi comprado lá em setembro de 2008, lá no dia 9 de setembro, com essa grana que veio do Daniel Paulista, indo lá para o futebol europeu, no caso o presidente do Conselho Deliberativo, o Adalberto Guerra, informou, né, que no caso teve essa aquisição de forma definitiva com um valor próximo a esse de R$2 milhões. E nos primeiros anos o esporte manteve a mesma estrutura do antigo dono, ou seja, campos oficiais e nada mais. A parte, no caso de um projeto e tudo mais que poderia acontecer, tinha já escrito, só que não era algo que era de imediato, e sim pensando a longo prazo, onde então a partir de 2009 teve várias reformas que possibilitou então essa questão. Vale lembrar também que esse patrocínio lá do BMG na época foi importante para a modernização a partir de 2011, onde conseguiu esse valor, e no caso foram mais de R$6 milhões investidos. De acordo com esse portal, de pouco a pouco, né, as reformas já passaram de mais de R$21 milhões, que mostra então toda essa infraestrutura que serviu para a Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e também todo um espaço reservado que inclusive pela FIFA, né, como um dos padrões de excelências. Um exemplo claríssimo, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Eu quero saber então a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha. Vale lembrar também que o centro de treinamentos do esporte hoje a área total dele, né, realmente gigante. Tem a maior do futebol de Pernambuco. Além disso, o número de campos oficiais 5 fica atrás apenas do Náutico, que tem 6, mas em atividade hoje o esporte realmente com seus 5 campos lidera, até mesmo no futebol nordestino, e também destaque para suas categorias de base, desde os times sub-15 e sub-17, que foram importantíssimos, né, para a revelação de alguns jogadores, que tem algumas das maiores vendas do esporte lá de 2018, mas tem algumas atualizações que eu quero mostrar aqui para vocês. Onde assim, até então a maior venda foi do Everton Felipe para o São Paulo, que foi em 2018 por R$6 milhões. Antes disso também o Joelinton para o Hoffenheim da Alemanha em 2015, também o René, lateral esquerdo, para o Flamengo em 2017. Só que assim, se você for ver os valores que eram praticados em 2015, 2016 até 2018, são completamente diferentes, né, dos que são praticados no dia de hoje. Tenho certeza que o Everton Felipe, se fosse para ser vendido agora, daquele mesmo potencial que ele surge, certamente sairia por R$20, R$25 milhões, porque os tempos são outros. Não é à toa que o Sport acertou a venda em 2022 do Gustavo, jogador meio-campista para o futebol árabe, onde teve um valor, de acordo com o Globo Esporte, na casa dos R$13 milhões. Uma das maiores vendas do futebol nordestino e no recorde da história do esporte. Se não estiver enganado, também é a maior venda do futebol nordestino. Se eu não estiver enganado, só o Moisés, recentemente do Fortaleza, que superou esse número, mas
De qualquer forma, já é um valor bem considerável, que se você for juntar os valores do Everton Felipe, do Joelinton, do René, do Gustavo e deve ter vários outros aqui que eu estou esquecendo agora de cabeça, já paga tranquilamente esses 21 milhões de reais que foram investidos, né, nos últimos anos só no centro de treinamentos, fora vários atletas que teve, né, um retorno esportivo e também para os jogadores contratados que treinam o dia a dia, fizeram o esporte aí ter boas campanhas nos últimos anos, tanto na Série A e também na Série B. E assim, você se engana se pensar que o esporte parou de algumas melhorias nos últimos anos, até porque desde o ano passado, de dezembro de 2022, o clube adquiriu algumas mudanças estruturais justamente de olho no certificado de clube formador, porque assim, o clube reformou, né, e retomou essas reformas no centro de treinamentos, adquirindo também novos equipamentos na busca desse certificado, que atualmente nenhum clube, né, de Pernambuco até então tinha esse documento, no caso aí essa matéria que eu deixei para vocês. E seria necessário cumprir uma série de requisitos impostos pela entidade, não apenas em termos de infraestrutura, mas também nos serviços oferecidos pelos profissionais de diferentes áreas de atuação do clube. E atualmente nenhum clube, né, pernambucano possuía esse certificado até o início de 2023. Além disso, de equipamento de refrigeração, o time também tem interesse na reforma do apartamento de uma parte do hotel da Ilha do Retiro, que no caso é necessário para obter esse documento e o prazo então não tinha sido divulgado até então. Inclusive o próprio coordenador geral de futebol, João Marcelo Barros, falou o seguinte: entendemos que para revelar atletas temos que disponibilizar a eles o máximo de comodidade no dia a dia do clube. Tê-los satisfeitos no ambiente de trabalho e não só focar no aspecto de campo e bola, que claro, também é importante, claramente, e estamos colocando isso em prática, afirmou então naquela ocasião que tinha sido estipulado um valor interessante para investimento, no caso no centro de treinamentos, de olho nessa possibilidade de pegar finalmente esse visto e esse certificado por parte da CBF, que poucos clubes no Brasil têm esse certificado, poucos clubes no Nordeste e em Pernambuco até então nenhuma equipe conseguia, tirando o esporte, que acabou perdendo, né, esse certificado e buscava, inclusive em 2023, essa volta que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, em agosto, ainda não havia conseguido, mas as reformas estavam em andamento. Além disso, teve também a grama sintética para a equipe em 2023, onde assim, o esporte assinou contrato com uma empresa de gramas sintéticas no seu centro de treinamentos, onde tinha uma reforma orçada na casa de 2 milhões de reais, que você pode somar com aqueles 21 milhões até aqui, a equipe gastou quase 30 milhões de reais em reformas nos últimos anos e o contrato com a empresa responsável por esse piso sintético, né, dos campos do CT do José de Andrade Médicis, o objetivo seria justamente diversificar e ampliar o leque de opções de gramas no centro de treinamentos, tanto para os profissionais, a categoria de base e a equipe de cima, né, porque você vai fazer um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, acho que contra o Palmeiras também, que tem a grama sintética, e é interessante então a equipe ter alternativas de treinamento e não só a grama normal. Inclusive o próprio presidente do clube, o Yuri Romão, falou o seguinte: viemos estudando essa possibilidade de colocar uma grama sintética no nosso CT, que é uma demanda do futebol moderno. Pode-se dizer, e ficamos, né, felizes de poder concretizar com a assinatura desse contrato um investimento significativo, mas necessário e que será muito benéfico para o clube em diversas esferas, que sem dúvidas, né, foi interessante em relação a isso e com certeza pode ter elevar mais uma vez o nível de centro de treinamentos do esporte, que no geral também bem bonito, sua infraestrutura, mesmo sendo um CT que passou por reformas para a Copa do Mundo, mas o tempo voa, né? A Copa do Mundo aí, Copa das Confederações já tem 10 anos que aconteceu, muitos clubes deixaram seus centros de treinamentos de lado, igual os estádios no Brasil, nesse período de 10 anos já dá para desgastar bastante, então o esporte sempre renovando, sempre investindo, e não é à toa que hoje tem uma das principais referências do futebol sul-americano no seu centro de treinamentos, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou então do centro, que eu deixei aqui algumas fotos para vocês, de toda a infraestrutura. Se você quiser conferir como que poderia ser uma reforma na Ilha do Retiro, ou até mesmo a construção de uma arena esporte, clica aqui, ó, dá uma olhada aqui nesse vídeo que já trouxemos no canal, tá quase chegando aos 10 mil visualizações, e também vou ver se eu consigo trazer um outro aqui sobre uma possível reforma na Ilha do Retiro, o que deve acontecer com algumas reformas em andamento já para o próximo ano. Então, nos vemos aí numa próxima. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever, caso esse conteúdo te agregou de alguma forma. Valeu, galera!